Amigas e amigos angolanos, compatriotas, as novas tecnologias, em particular o YouTube, permite colocar na internet estes pequenos vídeos. Em 2006 terei feito 5, 6, 7 vídeos e agora em 2013 lembrei-me de fazer este em particular, considerando uma particularidade, uma situação semelhante àquilo que está a ocorrer em termos de manifestações e protestos no Brasil, em que o povo brasileiro, de uma forma quase inesperada para aqueles que vivem fora do contexto e da situação política brasileira, mas que consideraram que aqueles grandes investimentos que estão a ser feitos a nível dos estádios de futebol, primeiro para aquele campeonato e agora com o próximo campeonato do mundo, traz alguma semelhança, na minha opinião, em relação ao próximo evento desportivo que vai decorrer em Angola, com o Campeonato Mundial de Hóquei em Patins, com a construção de 2 estádios na província de Luanda, na capital, e na província do Namibe. E esta aqui ganhando uma particularidade, com uma infraestrutura realmente necessária, na minha opinião, que era uma renovação, quer a nível de infraestruturas de pistas, de logística, de um melhor atendimento dos passageiros que chegassem ao aeroporto do Namibe e que visitam essa área e também a província da Huila. Mas são investimentos muito avultados num estádio, quando, como todos nós sabemos, existe, por causa da estiagem, um foco de fome nas populações do sul de Angola, que abrange não só a província do Namibe, como Cunene, Huila, quanto Cubango, e agora Benguela, também outras províncias, conforme tem sido invocado pelo Executivo, que curiosamente despertou para a problemática da fome, com uma denúncia da parte da Igreja, que já vem desde o ano passado, de uma maneira incisiva, e também nas redes sociais houve a participação de todos os utilizadores da net em denunciar também tudo isto, numa altura que todos nós sabemos também que o governo angolano, o executivo angolano, foi homenageado pela FAO em relação ao cumprimento de uma meta de redução da pobreza e da fome, e também com, passados uns dias, a emissão de um cheque de 10 milhões de dólares do executivo angolano, participando para as iniciativas da FAO em África, e também resulta em seguida na nomeação de um angolano para os órgãos executivos desse organismo. Mas voltando à situação daquilo que eu considero uma semelhança dos protestos dos brasileiros no seu país, confrontando as situações de saúde, habitação, educação, que decorre no Brasil numa altura com votados investimentos em milhões e milhões também nos estádios, nós ao certo em Angola não sabemos quantos milhões estão a ser gastos nesse evento desportivo. Mas o que nós sabemos, isso sim, é que aquilo que está a ser distribuído numa situação de emergência por parte do Executivo angolano, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, que também é o titular do Poder Executivo em Angola, como sabemos, e que está na Constituição angolana, baixou instruções para que fossem distribuídos pelas populações que sofrem e que vão, infelizmente, durante os próximos meses, ter essa situação de estiagem, não só para as pessoas, mas também para o gado, para os seus bens que sobrevivem com a venda, com a criação de gado e a sua posterior venda
e dessa forma conseguem realizar algum dinheiro para sustento da sua família. O que vamos fazer é uma questão que se põe. A nossa consciência, e de alguma maneira eu reconheço um receio que é transversal à maioria da população, receio esse em denunciar, em manifestarmos a nossa opinião, em apontarmos o dedo aos responsáveis e as situações pontuais que acontecem não só no país, mas também muito recentemente no exterior. Estou-me a lembrar de uma situação recente em que, há semanas atrás, conseguiu-se detectar no aeroporto 4 de Fevereiro em Angola, quer nacionais, quer estrangeiros, que são apanhados com milhões de dólares a tentarem sair do país de uma maneira ilegal, transportando esses valores. E muito bem, aplica-se a lei, as diretivas do Banco Nacional de Angola, que não permite situações ilícitas e que haja o cumprimento da lei. Pelo que eu fico, e legitimamente todos os angolanos ficamos, e também os estrangeiros que acompanham estas situações, que uma personalidade, um empresário, o Sr. Kangamba, que é um dirigente esportivo, que é um empresário que, com o seu esforço, conseguiu criar riqueza pessoal através das suas empresas, presumo eu, nomeado também recentemente como general, então é apanhado pelas autoridades francesas com valores avultados de milhões de euros a serem transportados numa viatura com outros cidadãos angolanos e talvez alguns portugueses envolvidos. É a questão de ter sido apanhado pelas autoridades francesas com milhões de euros. Nós não sabemos, presumo eu até, que são valores de sua propriedade, valores esses provenientes do seu trabalho, do seu esforço como empresário que cria riqueza, que é sua por direito. O que eu terei a curiosidade de saber, todos nós se calhar teremos a curiosidade de saber, que diligências é que ele vai fazer para recuperar esses valores junto às autoridades francesas, porque se esses valores foram apreendidos numa viatura, é porque eles foram considerados como sendo transportados e de proveniência que tem que ser justificada, porque se não for justificada, o Sr. Kangamba e os outros indivíduos, quer de nacionalidade angolana, quer de nacionalidade portuguesa, não conseguem recuperar esses mesmos valores e que ficarão e continuarão a ser, continuarão a estar, aliás, apreendidos até uma justificação. E se essa justificação não surgir, é legítimo questionar, mas como é que esses dinheiros aparecem na Europa? Legitimamente, presumo, por transferência bancária de um banco angolano para um banco europeu, seja de que país for, não é? O dinheiro aparece ali, mas partiu de algum sítio. Ou então, se não foi por transferência bancária, foi transferido de outra forma. Por isso isto é uma situação que tem que ser esclarecida, porque são estas situações que nos levam a refletir e a pensar quantos milhões de dólares ou de euros de outras entidades singulares de Angola surgem noutros sítios do mundo e em particular na Europa e não só em Portugal. E é legítimo questionar isto, porque está aí a situação. E a Procuradoria-Geral da República de Angola, as autoridades judiciárias
perante essa denúncia feita no estrangeiro, têm que tomar providências e dar uma explicação. Mas antes mesmo das autoridades judiciais e policiais angolanas, seria as pessoas em causas dizerem assim: o dinheiro é meu, o dinheiro é nosso, foi ganho dentro da legalidade, foi transferido dentro da legalidade. Porque se não o fizerem, então chegamos à conclusão de que a proveniência é ilícita. Então pode-se entrar em diversas considerações, porque a dúvida é legítima. E há que elucidar estas dúvidas, minhas, de outros cidadãos, de outros compatriotas. Porque não basta parecer sério, é preciso ser. E o Sr. Cangamba até tem feito declarações que nos habituou ao longo dos anos a denunciar e acusar políticos da oposição de virem para o exterior, denunciar situações. Ponto. Esta é uma situação que o particulariza pessoalmente e que ele terá que denunciar. Os nossos jovens do movimento revolucionário, que têm nos últimos anos, num ato de coragem e sofrido na pele os seus protestos, nas suas manifestações, a denunciar, acusando situações que nos preocupam e que são presos, alguns dizendo que são torturados, e estas situações que nas redes sociais também são denunciadas têm que ser esclarecidas pelas autoridades competentes. Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, achou que não era importante ouvir os jovens do movimento revolucionário, como não ouviu os jovens bloquistas do Bloco Democrático, como não ouviu outros que de alguma maneira considera que põem a nu nas suas denúncias públicas, nos seus protestos e manifestações, situações incómodas, as tais situações que levam à dúvida, que merecem um esclarecimento que nós nunca conseguimos obter de uma maneira clara. Foi pena porque Sua Excelência, o Presidente da República, teve uma grande oportunidade de não ouvir apenas cerca de 30 associações e jovens da oposição, como a UNITA, ou do PRS, da PNLA, curiosamente com representação parlamentar, mas os jovens não se resumem somente a esses. E se a juventude constitui a maioria da nossa população em Angola, e dessa maioria as mulheres têm são uma componente importante, e recentemente foi feito o censo piloto, também gostaríamos de saber quais os resultados que nos prometem que nas próximas semanas serão apresentados alguns, acho que nem todos. Estou um bocado cético que o Executivo venha divulgar de uma maneira aberta, clara, para todos os angolanos o resultado desse censo piloto, que para nós é importante, para que em 2014 seja feito efetivamente um censo que determine principalmente em que situação é que os angolanos vivem, em que situação é que a família angolana, na sua maioria, vive. Porque os estudos, por exemplo, feitos da situação económica e social pela Universidade Católica, que há umas semanas atrás foram apresentados, terão que ser comparados com os dados a serem recolhidos no censo da população. E considero que isso é de extrema importância para efetivamente caminharmos e conseguirmos apoiar o nosso Executivo, fazendo propostas legislativas, participar
em seminários, não ouvindo apenas espanhóis, não ouvindo apenas brasileiros, não ouvindo apenas dos sul-africanos, as experiências do exterior. Mais importante é que as forças políticas com representação parlamentar ou fora da Assembleia Nacional, as ONGs, mesmo o cidadão que se considere que tem algo a dizer sobre as autarquias, possa apresentar as suas propostas na Assembleia Nacional, que haja uma discussão ampla, inclusiva, para que a legislação venha a ser produzida e que não saia dos parâmetros definidos na nossa Constituição sobre a legislação que já existe, autarquias, a sua autonomia financeira, administrativa, porque o povo angolano acredita que o autarca, por razões até da proximidade, porque reside perto deles, vai resolver aqueles problemas que até hoje o Executivo não tem conseguido cabalmente e com seriedade, embora mostre boa vontade em resolver, os não consegue resolver. Saneamento, água potável, educação. Não se limita a construir novas escolas. Continuamos a ter milhares de estudantes que não conseguem entrar no ensino básico todos os anos. Temos jovens a serem licenciados que não têm aquelas qualificações que nós consideramos que deviam ter em termos de qualidade. E foi Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, quando deu a sua primeira entrevista a um órgão estrangeiro, não a um órgão nacional, porque ele também sabe que imagem é que tem no estrangeiro. E não foi o primeiro caso que se calhar escolheu um órgão estrangeiro, a SIC, a televisão portuguesa, para dar essa entrevista, e ele considerou a necessidade de termos jovens expatriados qualificados, porque os nossos jovens licenciados que estão no desemprego e que continuarão a continuar no desemprego, porque não está a haver uma aposta séria. Um país que gasta, e basta ver as dotações orçamentais do Orçamento Geral do Estado de 2013, naqueles anexos que provavelmente foram publicados no Diário da República, mas basta ir ao site do Ministério das Finanças de Angola para os consultar e ver quanto é que se gasta na educação. Se compararmos aquilo que se gasta no ensino básico, no ensino médio, nas universidades, e o que se gasta, por exemplo, numa clínica da Multiperfil, que é uma clínica privada, que se gasta em materiais, equipamentos, software, contabilize-se isso e compare-se com aquilo que se gasta nas infraestruturas de saneamento básico, em que no município, ou a nova centralidade de Belas, onde está-se a fazer o complexo turístico do Futum de Belas, o que se gasta aí é muito mais do que se gasta em 2 ou 3 províncias angolanas. Juntemos a província do Bié a mais 1 ou 2 e gasta-se menos nessas províncias do que onde está a ser feito o complexo turístico de Belas. E são estas discrepâncias, são estas situações que o povo angolano já começa a refletir e já quer agir e tem o direito de se indignar, de protestar e de se manifestar quando se gastam milhões num estádio na capital, noutro estádio, numa província onde existe fome, e em detrimento faz doações de 10 milhões de dólares à FAO. Damos uma imagem ao mundo que com o petróleo e com os diamantes conseguimos, não esquecendo os milhões, os 1.000 milhões de dólares que a China tem financiado nas infraestruturas que se fazem em Angola, mas também são, na sua maioria, as empresas chinesas que estão a beneficiar desses mesmos financiamentos. Como, aliás, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, no seu discurso, referenciou, e muito bem,
de que ainda estamos para ver o verdadeiro investimento chinês em Angola, porque aquilo que está a acontecer é que essas empresas estão a ser pagas pelo financiamento que o seu governo deu a Angola e que nós estamos a pagar em petróleo, nomeadamente. E vamos estar a pagar durante décadas, não sabemos bem os bilhões de dólares que vamos ter que gastar, nos temos que pagar e vamos hipotecar as nossas gerações futuras nessas múltiplas dívidas para apenas alguns milhares de angolanos beneficiarem, enquanto que milhões de angolanos, na sua maioria, continuam a viver em pobreza. E não são estes dados e estas homenagens internacionais que nos consegue, de alguma maneira, ocultar, porque nós vivemos essas situações, nós vemos com os nossos olhos essas situações negativas. Chegou, talvez foi a hora de nós verificarmos não só são as primaveras árabes e o caso do Egito é paradigmático, já vai na segunda revolução, já vai na segunda primavera, porque o poder verdadeiramente é do povo. O povo, eleitoralmente, e muito bem, está definido na nossa Constituição, eleger os seus legítimos representantes. Mas se nesse prazo esses legítimos representantes eleitos não corresponderem àquilo que prometeram nos seus programas eleitorais, o povo tem o direito, a Constituição dá esse direito de se manifestar. E é isso que parece que alguns dirigentes, alguns políticos do partido maioritário em Angola, que ganhou as eleições, se esquecem. O povo tem sempre o direito, em qualquer momento, de se indignar. Pacificamente, obviamente, como sempre fez. O bom exemplo está aí, nos nossos jovens do movimento revolucionário. Têm-se manifestado, têm dito quem são os responsáveis, infelizmente, têm sido reprimidos. Mas também os tribunais, ao fim de algum tempo, acabam por decidir que as leis em Angola têm que ser aplicadas. E por hoje fico por aqui e possivelmente noutros vídeos possa vir a abordar outro tipo de questões que são importantes.